E o arco do país de Wano está acabando, porém alguns mistérios ainda não foram revelados, né? A gente não tem informação sobre o que aconteceu com Kaido e Big Mom. A gente não tem informação sobre o que era aquela caveira que estava atrás do Zoro durante a luta, no final da luta, no caso, contra King, e algumas outras coisas. Então nesse vídeo a gente vai compilar e falar um pouco sobre as possíveis respostas para esses mistérios. Diferentemente do que aconteceu após o final de Whole Cake, onde a gente teve algumas histórias de capas respondendo algumas perguntas que ficaram em abertas, como por exemplo o pai da Lola, como por exemplo o que aconteceu com a Germa. No arco de Wano a gente teve coisas diretamente ligadas aos Mugiwaras que foram um pouco deixadas de lado, como a guerra em si, né? A queda do vilão final ser basicamente deixada de lado após o último embate, após o último golpe. Eles realmente morreram? Algo aconteceu? Eles estão escondidos em algum lugar? A lava expurgou eles para uma ilha do céu? É difícil ter essas respostas porque o Oda basicamente escondeu tudo. É óbvio que a correria para começar o início do fim de One Piece foi muito grande, mas isso poderia ter sido respondido para não ter dúvidas, né? Caso Kaido tenha sido completado o seu grande desejo durante todo esse tempo em One Piece, então seria legal mostrar algo parecido com o que aconteceu com o Barba Branca. Além de um grande mistério que é qual é a origem do Zoro, né? O que aconteceu com o corpo do Sanji 100% após ele se transformar no grande guerreiro da ciência, né? Naquele que aceitou os poderes da Germa. Como que Zeus está vivo, né? Se a Big Mom acabou partindo, como que ele continua ali? Será que ele tem alguma ligação com a vida dela e só isso faz ele continuar ali? Não precisa mais da fruta, da presença da fruta no mundo? São muitas questões e muito complexas também de ter uma resposta baseando no que a gente sabe hoje. Mas eu vou pegar elas e vou tentar responder todas essas perguntas. Ou tentar, pelo menos, né? Porque é muito mistério e pouca resposta, pouca dica, né? Às vezes a dica tá lá em Thriller Bark que a gente não sabe. Tem algumas hipóteses aqui que eu vi sendo levantadas e que eu achei interessante só comentar, apesar de eu não achar que isso realmente tenha acontecido. O navio da Big Mom foi reportado perto do país de Wano. Será que ela pode ter saído por lá? E também existe a possibilidade do ceifador que foi buscar o Zoro ser o Claubalterman de Pluton, né? Que é aquele espírito do navio. Eu acho improvável, mas nunca se sabe, né? O espírito do Merry era algo bom. O do Pluton talvez não, né? Então vamos começar com os Yonkos de fato, né? Após serem jogados na lava, a gente tem que levar algumas coisas em conta. Por exemplo, a criação dos Karosei, que vem de algumas substâncias que existem presentes na lava. Então, isso pode ser um dos motivos utilizados pelo Oda para acabar mantendo eles presos na parte de baixo, né? Lá na própria lava, sem poder se mover. Isso seria um dos motivos, mas eu acho isso muito improvável, já que a gente já viu, por exemplo, o Luffy utilizando as suas habilidades debaixo d'água. Eles conseguiriam sobreviver, sendo que a gente tem noção das capacidades físicas deles e que normalmente os personagens de One Piece têm uma resistência muito fora do comum. Uma coisa que é muito frustrante em relação a isso é o que aconteceu com a Ashura Doji, sendo que teoricamente existiram explosões muito maiores que acabaram com o personagem vivo e como se não tivesse sentido nada, como por exemplo o Pel lá em Alabasta. Olha quanto tempo faz. O Ashura Doji é um cara comparado ao Jack quase, tipo, mano, como que a gente saiu de 0 a 100 tão rápido? Mas enfim, e aí isso acontecendo, a gente só tem algumas poucas hipóteses, como por exemplo eles terem sido expurgados e eles continuaram vivos. Isso é bastante possível, né? Comparado com outros personagens, eles são muito mais resistentes e talvez eles tenham algo a contar ainda para o final de One Piece, né? Tem bastante coisa sobre Kaido, principalmente,
que não foi revelado agora por ser algo que vai ser deixado para o futuro, e tudo isso é ligado ao seu flashback. Um personagem que já era um monstro quando pequeno, foi ao bando dos Rocks e recebeu uma fruta de presente da Mama, porque em algum momento ela iria cobrar aquilo. Como que isso funciona? A realidade é que ele tem segredos e eles foram escondidos porque a gente não pode ter a revelação de quem exatamente foi o Rocks. Diferentemente da Big Mom, que basicamente demonstrou tudo que ela podia naquele arco, apesar de falhar miseravelmente em basicamente tudo, precisar da ajuda do Kaido para ter continuado sem sequer cair lá de cima, porque ela ia cair e ser derrotada pateticamente. E ela teve basicamente sua história sendo mostrada lá na ilha onde ela conheceu a Madre Carmel. Então lá ela mostrou um pouco do passado, mostrou como ela ganhou a fruta e tal, tudo mais. E nessa comparação a gente viu que isso se perdeu um pouco no Kaido. E o Oda adora mostrar essas coisas. Então o que aconteceu para um personagem tão importante não ser mostrado, né? Eu acho que é aí que vem a importância dele para a guerra final. E como ele tem curiosidade, assim como, por exemplo, King, sobre o verdadeiro Joy Boy, talvez seja um interesse dele ver o nascimento desse Joy Boy, apesar dele ter uma vontade maior, né? Que é a de completar a vida dele, digamos assim. Ele também pode ter interesse em ver alguém que conseguiu superar ele se tornar o cara que basicamente o governo mundial estava esperando isso acontecer e com muito medo, né? Então eu, sendo bem sincero, acredito que existe uma possibilidade deles estarem vivos. Agora, como é algo muito complexo, porque o Luffy sentiria eles lá na ilha, vendo que a gente sabe que ele sentiu o Almirante Touro Verde e todas as suas intenções. Então é muito improvável que ele não tenha sido capaz de sentir Kaido ou Big Mom. Talvez ele nem tivesse a intenção de lutar, mas eu acho que isso seria mostrado. Então eles foram expurgados. Se eles foram salvos ou não, depende apenas do Oda. Eu acredito que sim. Talvez Barba Negra tenha pensado em algo maior, né? Afinal, ele estava atrás de um alvo. E aí, vai que ele achou os dois de presente lá. Imagina Soro no Mi e a fruta do dragão na mão do homem. Pô, seria doideira demais. E aí, o que aconteceria caso o Zeus, né? A Mama realmente se fosse? E o Zeus, ele continuaria vivo? Essa é uma questão bastante importante que eu acho que define que a Mama está viva, porque teoricamente ele tem a alma dela. Se a alma dela vai inteira para um outro mundo, eu acho que acabaria o personagem indo junto, né? Porque é como se fosse a alma principal dela tá ali. Então, se a principal vai embora, eu acho que a secundária deveria ir também. Pelo menos é isso que eu penso. Talvez a fusão com o Climatact tenha mudado isso, mas é difícil ter certeza. Eu gostaria de ver alguma resolução sobre isso, porque afinal o Zeus é um personagem interessante. Eu vou gostar de ver ele nos próximos capítulos, assim. Eu vou gostar de ver a interação dele com a Nami e com o Sanji. Dá pra ter uma comédia nisso tudo e talvez seja até divertido. E aumenta em muito as capacidades ofensivas da Nami, porque aumenta o poder dela completamente. Sobre os Mugiwaras, a gente não tem muitos outros mistérios, né? O corpo do Sanji basicamente se propôs a ser alterado e ele conseguiu suportar as mudanças. Ele provavelmente vai continuar com isso, assim como as capacidades novas do Luffy em relação com a Quinta Marcha. A gente já viu ele usando isso, né, por estar surpreso, e isso deve acontecer nos próximos capítulos, talvez para expandir um pouco mais essas capacidades do Luffy, mostrando que ele realmente consegue entrar nessa forma de maneira mais simples. E agora o grande mistério de Wano, né, além de quando que o Usopp vai chegar lá, né, que ele não apareceu, mas brincadeiras à parte, é o que exatamente aconteceu com o Zoro. Ele simplesmente tinha um fantasma na frente dele que supostamente iria acabar com ele e nada acontece feijoado, o cara ficou bem, né? É fácil pensar que, por exemplo, isso é a alma da espada, e na real essa é a opção mais lógica de todas. Qual seria o sentido dele de repente receber o Clabalterman de um navio que ele não tem nada a ver?
sabe? O que aquele navio foi fazer lá? Por que ele foi lá? Tá entendendo? Então, tipo assim, existem poucas opções sobre isso e na minha cabeça todas elas são relacionadas com a Emma. O espírito da arma e às vezes esse papo dos demônios, das Akumas no Mi é muito real. Então por que a espada não pode ter o próprio, sabe? E aí ele acabou tendo visões por, obviamente, estar muito cansado e era basicamente o demônio da Emma entrando nela e se transformando numa Kokutou, né? E eu acho curioso que se isso realmente se tornar realidade, como é que a gente ainda não viu, Oda? Pelo amor de Deus, mostra a espada do Zoro toda, tá ligado? Daquele jeito, cheia dos haki. Porque, pô, não tem como. É muito curioso ele simplesmente não ter contado mais nada sobre isso. O Oda, ele tá querendo acabar com todo mundo. É cliffhanger atrás de cliffhanger. E a gente fica aqui esperando alguma solução. Agora, pô, eu vou até fazer um vídeo sobre isso. Até os spoilers estão com cliffhanger. Eu nunca vi isso. O spoiler tá saindo com um emoji, gente. Quem acompanha no Twitter, nas redes sociais em geral, sabe. A situação não tá legal. O Oda tá infectando todo mundo e todo mundo tá tentando descobrir as coisas e não dá. Né, teve até uma entrevista dele falando sobre que ele não queria ter falado algumas coisas no início da obra, porque acabaram descobrindo muito cedo por conta da internet, do avanço. Lembrando que o One Piece é de 97, então teve muita evolução tecnológica a partir desse momento. Então o Oda acabou revelando algumas coisas que ele fala, segundo ele, que foram reveladas pelas pessoas, mas eu acho, na verdade, que não. Eu acho que tem muita coisa que passou despercebida e que ninguém sabe até hoje. Mas, como eu falei, o ano ainda não acabou, então a gente ainda pode ter algumas dessas revelações nos próximos capítulos. E é bom que já deixa tudo junto para quando for sair o resumo de Wano, porque vai ter. E aí a gente se prepara para fazer algo que tenha todas as informações de fato, porque tem muita coisa que passou e que, pô, poderia ter sido respondida. Por que não foi respondida? Existe algo no futuro que impede isso de ser respondido agora? São essas questões que a gente deve se importar agora. Eu vou tentar desvendar elas no momento que alguma coisa nova sair, porque no momento a gente não tem informação nenhuma. É só ficar pensando o que realmente aconteceu com o fantasma do Zoro. Eu vou ficando por aqui. Se você gostar, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Valeu, falou e eu fui!